Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma leitura que está no livro de João. Nós vamos ler o capítulo 1. Vamos ler o versículo de 35 a 42. Na minha Bíblia, tem um título que é assim: 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. Então, a palavra do Senhor nos fala assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. Amém? Então, aqui nós vemos um texto que... Qual a lição que a gente pode aprender com ela? É a escolha, né? A difícil escolha. A difícil escolha de escolher um novo caminho e a difícil escolha de deixar ir, não é? João, ele já sabia, né, já preparou grandiosamente os seus discípulos, principalmente esses 2, para seguir a Jesus. E para ele deve ter sido difícil abrir mão de um filho, né, de uma pessoa que ele confiava, que ele ensinou, que ele preparou, né, para esse caminho. Era difícil abrir mão e deixar ir, talvez tenha sido. E para André, por outro lado, a escolha de deixar o seu professor, a pessoa que ele tanto gostava, para seguir uma nova pessoa, para seguir um novo caminho. Então, eu achei aqui um texto muito interessante que exemplifica bem esses versículos que nós acabamos de ler. Eu não me lembro de onde foi que eu tirei, mas eu escrevi ele aqui. Então, eu vou ler para vocês. Começa assim. André caminhava sob a orientação de João Batista. Um dia João o guiou até Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi assim que André se viu diante de uma escolha difícil. Ele precisou deixar seu mentor para seguir a Jesus. Assim como André, às vezes precisamos soltar as mãos de um amigo, parentes, familiares, permitindo que eles cresçam e desabrochem em seus próprios ministérios. Somos grandiosos diante dos olhos de Deus quando apresentamos amigos a Ele. Ajudar alguém a seguir em frente para outras vocações é como ensinar uma criança a pedalar. Corremos ao lado segurando o banco da bicicleta, mas chega um momento em que devemos soltar. A criança só aprenderá a pedalar se retirarmos nossas mãos, e a nós cabe apenas confiar. O desafio está em reconhecer um momento. Quando André começou a seguir Jesus, talvez tenha vacilado nos primeiros passos, sem o apoio de João, mas em pouco tempo ele trouxe seu irmão Simão a Cristo. Amém? Então, o texto vai até aqui. O que nós vimos aqui, né? A escolha de 2 pessoas, a escolha de João Batista de deixar ir e a escolha de André
de passar a seguir um novo mentor. E então, assim, o texto exemplifica bem que a gente tem que deixar ir, né? Então, a gente pode voltar para o nosso dia a dia. Um grande exemplo são os nossos filhos. Às vezes, quando os nossos filhos crescem, né, que querem seguir a sua vida, para os pais, para muitos pais, é difícil abrir mão, né? Ver os seus filhos voarem e, né, ficarem assim, ter esse poder de deixar ir. É difícil. O deixar ir é uma coisa muito difícil, né? Mas a gente tem, tirando lição aqui do texto, que o texto exemplifica bem, que o deixar ir é deixar crescer, é deixar tomar mão das suas próprias rédeas, né? Tomar pé da sua própria vida, que é o caso dos nossos filhos, né? Então, quando a gente os deixa aí, a gente tem que confiar na orientação que nós demos, confiar na educação que destinamos a eles e principalmente confiar em Deus, que em Jesus Cristo, que é onde a gente coloca a vida deles todos os dias através das nossas orações, não é mesmo? Então, é difícil deixar ir, mas é bom. Ao mesmo tempo é bom, é crescimento. E se eles baterem a cabeça, amém, é um aprendizado. O importante é a gente estar por perto, né? E estar sempre vendo o fruto do nosso trabalho, né? Educar os filhos. Então é isso, gente. O aprendizado hoje foi bem grande, principalmente para mim. Então vamos orar. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse dia, por esse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai amado, eu quero lhe agradecer, Senhor, pela palavra de hoje, pela palavra que lemos, pelos versículos que lemos, onde podemos tirar de lição que é difícil abrir mão de pessoas que amamos, é difícil a gente abrir mão de coisas que gostamos, mas muitas vezes é importante tanto para a pessoa quanto para nós, porque é crescimento. É crescimento para ambos os lados, e isso foi muito importante. E sempre colocar a vida deles em suas mãos, como fez João Batista. Colocou a vida dos queridos dele, dos seguidores dele nas mãos de Cristo. Assim devemos fazer com os nossos filhos, com os nossos amigos e familiares. Colocar na mão de Deus e deixar ir. Então, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, pela palavra de hoje. Pai, eu quero também lhe pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo essa devocional, que o Senhor derrame bênçãos grandiosas sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre sua família. Senhor, e particularmente o mais importante desse texto é entregar a vida dos nossos filhos em tuas mãos. Que o Senhor cuide, os guarde de todo mal, de todo perigo, de todas as pessoas que não são boas, Senhor. Livra-os, Senhor. Esteja sempre com eles em todos os momentos. Dê-lhes sabedoria para fazer boas escolhas, Pai. Senhor, eu lhe agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e tenham um bom dia na paz do Senhor. Hoje me perdi em lembranças dos planos de anos atrás. Alguns ficaram na mente, outros nem lembram mais. Tem dias que a gente chora, se recusa a entender que a vida segue pra frente, não tem tempo pra perder.
uma vida cheia de ventos, alguns fortes, outros lentos. Deus me fez enxergar, o controle é dele, é só confiar. Meu ontem virou testemunho, o medo não me vence mais. Entrego os planos pra Deus, Ele cuida de tudo e eu vivo em paz. Deixa ir, aprenda a soltar os mares da vida. Deus ajuda a atravessar. Deixa ir, aprenda a soltar os mares da vida. Deus ajuda a atravessar. Os mares da vida, Deus te ajuda a atravessar.